Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre os povos indígenas, são grupos que viverão no Brasil antes da chegada dos europeus. Atualmente, a população indígena do Brasil é superior a 800 mil e pertence a vários grupos étnicos. Os indígenas são os povos indígenas do território brasileiro que aqui viviam antes da chegada dos europeus no final do século XV. O Brasil tem uma população indígena muito diversificada, com uma população indígena de cerca de 817 mil de acordo com os padrões do censo de 2010. Quando falamos de índios, estamos falando do grupo de pessoas que foram reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são os povos que colonizaram o território deste país há milhares de anos e estavam aqui quando os portugueses chegaram em 1500. Não se sabe exatamente quantos povos indígenas viviam no Brasil quando os portugueses chegaram, mas a estimativa mais aceita coloca entre 5 e 7 milhões de índios no território do estado. Infelizmente, o número de povos indígenas em nosso país é agora significativamente menor. Segundo o censo de 2010, o total de pessoas que se declararam aborígenes foi de 817 mil. A autodeclaração, como percebemos, é o método utilizado no censo para identificar essa população em nosso país. Entretanto, existe um método mais técnico que pode ser usado por pesquisadores da área. Essa definição mais técnica tem como base a definição dada pela Organização das Nações Unidas em 1986. Segundo o entendimento da ONU, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Além disso, outros fatores podem ser utilizados para identificar os índios de acordo com esse método. Alguns desses fatores são: continuidade histórica. Isto é, descendência direta de povos que habitavam aqui antes da chegada dos europeus. Cultura. Leva-se em consideração também as características culturais, como práticas, tradições, idioma e crenças. Autoidentificação. A pessoa tem de se autoidentificar como diferente daquela sociedade em que está inserida. Mais um fator: vínculos históricos com o território. A existência de um sistema social diferente da sociedade nacional. E conexões com outros povos indígenas. Um ponto muito importante quando se fala em índios brasileiros é a diversidade cultural e étnica desses povos. Estima-se que existam atualmente mais de 300 etnias no território brasileiro, falando mais de 250 idiomas. Infelizmente, boa parte dessas pessoas e dessas línguas correm o risco de desaparecer para sempre. Mesmo que um indivíduo comprove ou seja identificado como índio, não há obrigação dele de fazer nada. Portanto, isolados ou próximos da sociedade brasileira, todos os indígenas têm o direito de viver como quiserem. Como tal, os índios têm o direito de escolher entre viver com suas comunidades, viver em aldeias ou integrar-se à nossa sociedade. Viver isolado ou integrado não altera o direito dos povos indígenas de lutar pela defesa de sua cultura e terra. Outro ponto importante é que identificar uma pessoa como indígena não a priva do direito de usar a tecnologia que existe em nossa sociedade. Os índios, portanto, têm todo o direito de usar todas as tecnologias presentes na sociedade e de falar português. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.